Graça e paz, irmãos. Nós estamos aí alguns dias, de finalizar mais um ano, para a glória de Deus. Acredito que alguns aqui já estão testando suas receitas para o Réveillon, Fazendo as misturas para ver se combina, se não combina, Se dá certo ou não. Tem gente que não faz isso não, Espera a casa estar cheia. Não vou dizer quem, mas vai testar as receitas com as visitas. Virou hábito, Mas tem pessoas mais prevenidas que ela vai testando durante o ano, até nesses 2 próximos dias ainda dá tempo de ver se vai dar certo para não passar vergonha na ceia do Réveillon, Eu me lembro que, passando esses tempos de festas, devido ainda à falta de tecnologia, chegava no começo do ano, a gente passava em frente das lojas e achávamos as lojas fechadas, Uma plaquinha escrito, fechado para balanço. Quem é dessa época? Faz tempo, Tecnologia hoje, computadores, bancos de dados, Evita, Ela veio para contribuir, para evitar esse tipo de coisa. O que eram os balanços, A empresa fecha, a loja fecha, vai fazer a conta do que vendeu, Quanto vendeu, quanto recebeu, quanto deu de lucro, se aquilo que está no estoque, realmente o que está falando nos papéis está no estoque mesmo. E ali era um Deus nos acuda, Era motivo de muitos ali perderem a sua paz. E acredito que nós também temos esse costume de parar para analisar como foi o nosso ano, o que poderíamos ter feito, o que deixamos de fazer, que não poderíamos ter deixado, e vamos fazer o quê? Aquele balanço, para ver se esse ano foi bom, se foi mediano, se fui mal, que eu vou melhorar, o que eu posso melhorar, e começamos a partir daí fazer o quê? Projeções para o próximo ano. Isso é normal. Lá em Provérbios capítulo 16 diz, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Todos os caminhos do homem são puros seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Então, é um direito do homem fazer planos para o seu futuro. Mas para o homem de Deus, a mulher de Deus, nós precisamos estar cientes de que tudo aquilo que nós almejarmos fazer precisa passar pela aprovação de Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Amém? Acharam? Irmãos que tiverem dificuldade, só acompanhar aí no telão. Dificuldade igual meu celular de virar a tela. Não vira, vai ficar desvirado mesmo. O tema deste capítulo de Tiago, na minha Bíblia, que é uma Bíblia de estudo, ela faz uma repreensão. Ela é uma repreensão do apóstolo ao mundanismo. Ele começa dizendo qual é a origem de todos os conflitos, seja eles pessoais ou coletivos. E ele começa aqui
a dar conselhos para que não vivamos de forma mundana, ou seja, seguindo os métodos e meios que o mundo segue. E ele nos faz um alerta muito importante a partir do versículo 13, quanto ao nosso planejamento para o futuro. Eis agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória, tal como esta é maligna. O título da mensagem desta noite é Se Deus Quiser. Muitas vezes as pessoas perguntam para nós: você vai viajar esse final de ano? Se Deus quiser. Vai passar a virada na igreja? Se Deus quiser. Muitas das vezes elas não passam do quê? De um jargão na nossa boca. Momentaneamente, nós colocamos o controle das nossas vontades nas mãos do Senhor, mas na hora de fazermos, colocamos a nossa vontade em primeiro lugar, e é disso que o apóstolo está dizendo aqui, que tudo o que nós almejarmos para a nossa vida, ela precisa passar pela vontade de Deus. Para isso, precisamos planejar com Deus. Nós temos o livre acesso à presença do Senhor. O Senhor nos deu todos os recursos: a oração, a consagração, o jejum, a leitura, a meditação na sua palavra, como recursos para entrarmos na sua presença e termos acesso à sua vontade, a saber o que Ele tem preparado para nós. Por isso, é preciso que incluirmos Deus nos nossos planejamentos para o futuro. Primeiro passo é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, como está lá no versículo 15. Em lugar do que devis dizer, se o Senhor quiser, e vivermos, faremos isto ou aquilo. Primeiro passo que nós precisamos para planejar o nosso futuro, nós precisamos, primeiramente, conhecer o nosso Deus. Muitas vezes nós fazemos conta daquilo que já possuímos, fazemos planos com aquilo que nós já temos, e temos a errônea ideia de que aquilo nos pertence. É meu, eu faço o que eu quiser com aquilo. Eu já devolvi ao Senhor a parte dele, agora com esse aqui eu faço o que eu quiser. E não é assim que funciona. Para nós que somos servos do Senhor, somos seus filhos, precisamos entender um aspecto de Deus que fará toda a diferença para este planejamento. Romanos capítulo 11, versículo 35 e 36, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a verdadeira riqueza. Ele começa dizendo lá: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. As riquezas de Deus não estão na superfície. As riquezas de Deus estão na sua profundidade. Essa riqueza é o conhecimento e a sabedoria de Deus. Esse deve ser o nosso plano futuro. Alcançar mais da sabedoria e do conhecimento de Deus. E ele escreve aqui no versículo 35 a 36.
quem deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Todos os seus objetivos, eles precisam passar por este crivo. É preciso entendermos que tudo que nós queremos, que desejamos para nós, para a nossa família, para a nossa comunidade, está implicado nesta frase, porque dele, por ele e para ele. Dele são todas as coisas. Não pense que você é dono de alguma coisa, mesmo que já está à sua disposição. Dele são todas as coisas. Então o Senhor tem que estar incluído nos meus planos. Por ele são todas as coisas. Se está nas minhas mãos, foi porque ele permitiu que estivesse. E para estar nas minhas mãos, é preciso que ele permita que esteja. E a finalidade de tudo aquilo que nós vamos buscar para este próximo ano, para os demais anos, é que seja para ele e a sua glória. Assim teremos êxito naquilo que faremos. Nós estamos incluindo Deus nos nossos pensamentos e planejamentos, sabendo que tudo veio dele, tudo pertence a ele e tudo deve ser feito para ele, porque nós não somos nada, nós não somos donos de nada. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 4, ele diz assim, cada um administra os outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos apenas administradores das bênçãos que o Senhor tem dado, tanto a nós quanto àqueles que nos cercam. Por sermos detentores das bênçãos do Senhor, as pessoas ao nosso redor também são feitas participantes da graça de Deus. A multiforme graça de Deus significa o quê? Que para cada um de nós, Deus deu uma capacidade para ministrar a graça de Deus para a sociedade, para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, cada habilidade que Deus te deu, cada recurso que Deus te deu, foi para mostrar às pessoas que estão ao seu redor a graça de Deus. E ela se manifesta de muitas formas. A graça do Senhor é o favor, é tudo aquilo que Ele faz para nós como um benefício. Por que graça? Porque não somos merecedores de nada. E recebemos porque Ele é bom. Porque você é abençoado, não está em você. A resposta é porque Deus é bom. E nós somos apenas dispenseiros, ou seja, o quê? Nós somos mordomos, nós somos administradores dos bens que o Senhor tem nos dado. Por isso nós não podemos ter a ideia errada de que possuímos ou somos donos de alguma coisa, mas sim que estamos administrando algo que o Senhor tem confiado para nós. E como eu vou saber agora o que Deus quer para a minha vida? Como eu disse, o Senhor nos deu muitos recursos para que possamos chegar ao conhecimento de Deus, chegar à sabedoria de Deus, para que conheçamos a sua vontade. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Tudo que você precisa, quem deve saber primeiro é o Pai, o dono de todas as coisas. E você não deve se achegar a Ele com medo dele dizer não, com desconfiança, mas crendo, já agradecendo com ações de graça, crendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Você buscou primeiro a vontade de Deus, primeiro você ora, primeiro você se prepara para entrar na presença de Deus. Eu me lembro que quando a gente queria alguma coisa da mãe e do pai, a gente fazia coisa que não costumava fazer. Era um agrado, né? Era uma
dava aquela arrumadinha na cama, no quarto, guardava os brinquedos, tirava a roupa do caminho. É para deixar a mãe, né, agradar a mãe e o pai. Eu me lembro que eu e minha irmã, a gente costumava pegar os sapatos do meu pai e engraxar tudo. Meu pai nem usava. Ele nem usava, mas do dia que ele fosse pegar, ia estar lá engraxadinho e bonitinho. E minha mãe chegava para ele e falou assim, olha, o Wellington e a Érica deram um trato no seu sapato lá, dá um agrado para ele. Aí meu pai levava lá na venda, né, que a gente falava, né, e comprava um docinho, comprava uma coisinha. E era assim que a gente fazia. Era assim que a gente chegava, né, tocava o coração do pai, né. Mas nós não precisamos dar nada para Deus, porque tudo é dele. O que nós precisamos é mostrar a nossa fidelidade a Ele, buscando a sua vontade, buscando saber a sua opinião, os seus planos para as nossas vidas. E Ele revelará a nós o que Ele tem preparado. E o que pedir? O que buscar? Aquilo que você busca, seja para a sua vida pessoal, profissional, ministerial, em todos os âmbitos daquilo que você busca, daquilo que você procura, ela precisa passar por este critério de avaliação, que é a palavra de Deus, que está no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensais. Tudo que nós formos fazer, que buscarmos para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, precisa passar por esses critérios. É justo, é honesto, é verdadeiro, é puro. Vai louvar a Deus com aquilo, porque muitas das vezes nós queremos algo para a nossa satisfação. Apenas para nos promovermos. E às vezes pedimos as coisas para Deus como se fosse fazer uma propaganda para Deus, para mostrar que Deus está fazendo. Deus não precisa disso. Deus não tem que provar nada ao homem. Ele criou todas as coisas. O que é um emprego? O que é um carro novo? Essas coisas para Deus não são nada. Não são nada. Nós não precisamos ficar buscando essas coisas com a intenção de querer provar para o mundo que o nosso Deus cuida de nós. Nós não precisamos fazer isso. Apenas para nos engrandecermos. O que nós temos que buscar é saber se isso vai louvar realmente a Deus. Se quando Ele te der na sua mão, você realmente vai louvá-lo com aquilo que o Senhor te deu. Você vai contar o testemunho. Você vai vir aqui falar como foi difícil, quanto tempo você esperou, e mostrar que foi Deus, e não foi a sua capacidade, não foi o seu estudo, não foi o seu empenho, mas foi a misericórdia de Deus que você foi alcançado por ela, para render-lhe graças e louvor. Tudo isso nós precisamos entender, porque é tudo isso que o Senhor prova. Foi o que estava escrito aqui no Provérbio 16. As coisas parecem, né, boas aos nossos olhos. Nós somos atraídos por aquilo que é aparente. Mas a palavra do Senhor diz que mas o Senhor, Ele pesa o espírito. Ou que Ele vai no mais profundo. Antes de nós falarmos que nós vamos servir a Deus, Ele já sabe se nós vamos ou não. Então não há como enganar a Deus. Não há como nós queremos ludibriar ao Senhor com falsas promessas. Precisamos ser sinceros e verdadeiros naquilo que nós estamos buscando ao Senhor. Muitas das vezes, aquilo que nós pedimos passa por esses critérios. E o Senhor os coloca junto com os propósitos que o Senhor tem para nossas vidas. Mas nós precisamos entender também que muitas das vezes os nossos planos, os nossos projetos, eles fazem parte de um projeto maior.
da qual o Senhor, pela sua graça, nos faz participantes. E desta forma, nós precisamos entender que nós não podemos fazer da forma que nós queremos. Que nós temos que dar o modelo, nós vamos, pela ideia ter vindo de nós, por nós termos pensado em algo para a minha família, para a minha igreja, para o nosso ministério, precisa ser feito exatamente como eu pensei. Lá no livro de Samuel, segunda carta de Samuel, o rei Davi, num dia, ele para no seu palácio e diz, né? Eu moro numa casa de cedro, mas a arca do Senhor, que simboliza a sua presença, está no meio de cortinas, está lá fora. Então ele põe no seu coração que ele pretende fazer uma casa para o Senhor, uma casa para guardar a arca. E o profeta Natã, ele ajuda neste planejamento de Davi, dizendo assim, ó, vai e faz tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Por quê? Porque você está pedindo uma coisa boa. Esta era a ideia do profeta Natã. Você é o rei, o Senhor confiou este reino nas suas mãos, você batalhou as batalhas do Senhor, você venceu pelo Senhor, o Senhor te colocou no lugar que você está, então certamente Ele te permitirá fazer isso. Muitas das vezes, aquilo que nós pensamos e planejamos, o Senhor permite que seja feito, mas não da maneira que nós planejamos. Como eu disse, os caminhos do Senhor, como está lá em Romanos 11, os caminhos do Senhor são insondáveis. Não é possível compreendermos exatamente a forma de trabalhar de Deus. Porque nós pedimos algo para o Senhor e queremos dar ali uma cartilha para o Senhor obedecer. Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assim. Isso eu quero dessa cor, eu quero desse modelo. O Senhor olha para você e diz, eu vou te dar, mas não desse jeito. Eu vou atender o seu pedido, mas para cumprir o meu propósito, vai ter que ser de outra forma. Vai ser de outra forma. E o Senhor apareceu, naquela mesma noite, a palavra do Senhor diz que Deus voltou para o profeta Natã e diz, ó, vai a meu servo Davi. Assim fala para ele, edificar-me-ás tu uma casa para a minha habitação? Você se acha digno de fazer uma casa para mim? É como se fosse essa resposta de Deus. Você vai fazer esta casa para mim? E lá no versículo 11, a resposta que o profeta dá para Davi é, e desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. A resposta de Deus foi essa, eu gostei da sua ideia, mas não vai ser você que vai fazer. O Senhor estava aqui confirmando a perpetuidade do reino de Israel, do reino de Davi sobre Israel.
que o trono estaria sempre na descendência do rei Davi, por ele ter sido um homem segundo o seu coração, por ele ter feito tudo o que o Senhor mandou que ele fizesse, por causa da sua fidelidade. Davi não foi perfeito. Nós vamos ler aqui a história de Davi no segundo livro de Samuel e vamos ver erros grotescos de um homem que foi chamado segundo o coração de Deus. A palavra não diz que Davi foi perfeito, não. Mas Davi, quando errava, ele se arrependia e se voltava ao Senhor em humilhação. Isso fazia com que a misericórdia do Senhor estivesse sobre a sua vida. Não pense porque você pode ser o mais qualificado, você é o mais preparado, você talvez seja, como nós falamos no mundo, né, a bola da vez. Não pense que por você estar nessa posição, que o Senhor vai fazer através de você. Muitas vezes o seu plano, aquilo que você tem pedido, está inserido num plano muito além daquilo que você pode compreender. Isto foi um não muito carinhoso que Deus deu para Davi. Davi, eu mandei juízes até que você foi colocado no trono. Eu não permiti que nenhum outro rei fosse colocado antes de ti, a não ser Saul, porque o povo foi rebelde. Mas o Senhor o tirou de trás das ovelhas. Lá na oração de Davi ele fala, me tirou de trás da malhada das ovelhas, das vacas e das ovelhas. Ele me tirou do pastoreio e me colocou no trono. Foi o que o Senhor fez, ele deu paz, já não havia mais guerras, já não havia mais levantes contra o reino de Israel, porque ela se tornou uma nação poderosa. Mas porque Davi era um homem com muito sangue nas mãos, o Senhor não permitiu. E qual foi agora a resposta de Davi? Se fôssemos nós no lugar de Davi, será que nós não temos feito? Será que a nossa atitude tem sido a mesma que a atitude do salmista Davi, do rei Davi? Segunda carta de Samuel, capítulo 7, 25. Na sua oração, Davi responde: agora, pois, ó Senhor Deus, esta palavra que falaste acerca do teu povo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze como tens falado. Diante da negativa de Deus, Davi não responde de uma forma negativa, bancando o filho mimado, que rola, né, que chora, que rola, esperneia e fala, mas a ideia foi minha. Mas o Senhor disse que sim, porque não vai ser eu. O Senhor tem os seus propósitos. Para tudo há um propósito. E o propósito de Deus para Davi não era construir uma casa para ele. Não era deixá-lo edificar uma casa para ele. Mas qual é a atitude que Davi... Qual é a atitude de Davi? O Senhor já havia lhe prometido a sucessão. Quem seria o sucessor do seu trono? Seria o seu filho Salomão. Então ele passa a instruí-lo, prepará-lo para executar esta obra que o Senhor confiara à sua família. Davi começa agora a planejar. O Senhor dá a planta para Davi. Davi faz ali um mapa, faz uma planta e entrega tudo para Salomão antes da sua morte. E olha como Davi estava comprometido com esta obra, mesmo não sendo ele o responsável. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. As crônicas são os grandes feitos que cada reinado,
Cada rei fazia, por isso era registrado. É como se nós chamamos hoje de as atas, né? O livro das atas, quando temos reuniões, assim se chamava o livro dos grandes feitos dos reis. E a resposta de Davi e o comportamento de Davi durante o seu reinado foi: ele preparou tudo para o seu filho. E não só as estratégias, o desenho, mas como ele também foi um provedor dos recursos necessários. Versículo 14 disse assim, voltando, versículo 12: e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos átrios da casa do Senhor, de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes e para os levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E já tinha tudo preparado, já tinha tudo já esquematizado, onde cada coisa deveria estar. E além disso, e deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios da casa de cada ministério, tanto a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. Muitas vezes, e eu vou falar assim com uma dor no coração, muitas vezes nós temos uma atitude contrária à vontade de Deus, que nos coloca numa posição de inimigos da obra de Deus. Nós temos ideias, temos planos, temos boas intenções, mas quando as coisas não são feitas da forma que nós queremos, nós passamos a ser sabotadores da obra de Deus. Ah, mas eu que deveria ser o líder, eu que deveria estar fazendo, era minha vez, eu que me preparei, a ideia foi minha, mas a forma de fazer foi o Senhor que determinou. Mas a fidelidade de Davi é provada que ele tirou do seu tesouro, do seu tesouro particular, o ouro necessário. Tanto o ouro quanto a prata. Ele estava tão comprometido com aquela obra, porque ele sabia exatamente quanto ele precisava de ouro e de prata para fazer os utensílios. A arca da aliança, ela era toda revestida de ouro. Tudo aquilo que ficava dentro no Santo dos Santos era revestido de ouro. As hastes que carregavam a arca eram revestidas de ouro. Muitos utensílios eram feitos de ouro e de prata. E Davi foi tão cuidadoso que ele calculou exatamente o peso daquilo e tirou do seu tesouro aquilo que era necessário. Muitas vezes, nós não vamos executar aquilo que o Senhor preparou para nós, mas o Senhor espera que nós sejamos financiadores da sua obra. Para isso Ele tem te abençoado, para isso Ele tem aberto portas, para isso Ele tem repreendido o devorador, para isso Ele te faz prosperar, para que não só você seja um idealizador, mas seja também um financiador da obra do Senhor. Por isso o Senhor tem te dado saúde para você trabalhar, por isso que o Senhor tem te dado sabedoria para você se destacar na sua empresa, para se destacar nos seus estudos, para que você seja engrandecido, para que você seja um abençoador da obra do Senhor. No Lucas capítulo 14. Para este planejamento, nós precisamos ter
conhecimento. E precisamos fazer contas para os recursos necessários. Lucas capítulo 14, 28, diz assim, uma parábola de Jesus. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Entre a idealização de um projeto e a execução, há um tempo necessário para a provisão daquilo que é preciso. É preciso o quê? Uma administração. É preciso você fazer esse balanço exato para você saber se quando você começar vai poder terminar, para que aquilo não se torne motivo para escárnio. Por isso que muitas vezes as pessoas têm deixado a obra do Senhor de lado, não têm a paciência para poder juntar os recursos necessários. Ou acabam se precipitando em começar algo fora do tempo. E a palavra do Senhor diz que há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Apesar de que nós olhamos para certas coisas, algumas necessidades, nós vemos uma urgência tão grande que dá a impressão que nós temos que fazer já. Mas o Senhor que vê além das coisas, Ele sabe o que é necessário. E por causa dessa falta de preparo, nós acabamos fazendo coisas indevidas. Que vão fazer o quê? Aumentar o custo daquela obra. Talvez não seja nem possível terminar. Esses recursos, eles serão enviados pelo próprio Deus, no tempo oportuno. Nós cantamos aqui, Deus proverá. Deus proverá. Abraão, quando pega seu filho, ele chama alguns dos seus trabalhadores para ajudá-lo. E ele diz, nós vamos, eu e o menino, até o monte, adorar e voltaremos. Olha a certeza que ele tinha. Ele voltaria com seu filho, mesmo sabendo que o Senhor tinha pedido em sacrifício. E quando o menino pergunta, pai, aqui está a lenha, aqui está o altar, e o cordeiro? A fé de Abraão diz, o Senhor Deus proverá para si o cordeiro. Ele planejou tudo. Ele planejou tudo, porque não haveria de ter aqui um cordeiro para sacrificar. Essa é a fé transcendental, é a fé que move o coração de Deus. Senhor, o Senhor mandou esperar, agora o Senhor me manda ir, então eu vou e eu sei que o Senhor fará. Alguns anos atrás, meu pai comprou uma casa 2 meses antes de morrer, em 84. E a casa era antiga já, aquelas casas feitas de barro, né? Era cimento e barro. E estava passando o esgoto novo na rua, era uma rua sem saída, é uma rua sem saída. E quando eles começaram a escavar, tinha muitas rochas, né? Precisava passar a tubulação do esgoto. Aí, qual foi a brilhante ideia da construtora? Vamos dinamitar. E começaram a dinamitar aquelas pedras. E abalou a estrutura da casa que nós morávamos. A casa começou rachaduras de cima a baixo. A gente via as pessoas passando pelo lado de fora. E minha mãe começou a clamar ao Senhor. Senhor, essa casa foi o Senhor que nos deu. O Senhor proveu essa casa. E eu não tenho dinheiro para arrumar. E o Senhor respondeu para minha mãe, eu proverei. E o Senhor proveu as condições exatas.
A igreja veio e ajudou e fez ali uma pilastra que arrumou o problema. Passados os anos, o Senhor começou a falar em sonhos para minha mãe que Ele iria aumentar aquela casa. E era o sonho da minha mãe. E um dia, minha mãe começou, né, a orar e a pedir ao Senhor os recursos. Aí teve um dia que minha mãe ela sempre foi assim. Ela não dá um passo sem orar ao Senhor, sem ter a certeza que foi o Senhor que mandou. Aí um dia ela está na casa dela, chega um caminhão de material de construção. Vim trazer o material, minha mãe falando assim, não fui eu que comprei. Aí ele olhou, é a rua de cima. O caminhão foi embora. Passado um pouco tempo, outro caminhão para na porta lá. E chama minha mãe, chama lá de novo, minha mãe vai atender. Não sou eu que comprei esse material. É da rua tal, é no número tal, porque lá os números é tudo bagunçado, né? Casa de vila, de 40 anos atrás, não... Até que veio a terceira vez, aí que minha mãe entendeu que o Senhor estava dizendo que era o tempo de construir. Havia chegado o tempo. E o Senhor moveu de forma espantosa. Eu não tinha 1 ano na empresa que eu trabalhava e eu cheguei lá para o patrão, me manda embora que eu preciso do dinheiro para reformar a minha casa. Ele falou assim, mas você vai ficar desempregado, por que você vai ficar desempregado? Quanto você precisa? Eu falei assim, eu preciso de tanto. Ele falou assim, é muito. Você não tem todo esse tempo de casa para eu te mandar embora. Eu falei assim, mas o que der já ajuda, né? Ele falou, não, mas você vai ficar desempregado. Faz assim, vê o que você consegue arrumar. E o que você não conseguir, eu te arrumo. Aí juntamos lá, quebramos os cofrinhos. Meu irmão, só eu, minha mãe, meu irmão trabalhando. Minha irmã não estava trabalhando naquela época. E juntamos, meu irmão conseguiu uma parte da rescisão que ele tinha. Consegui isso. Eu cheguei no meu patrão, falei assim, eu preciso de tanto. Ele falou assim, agora eu te empresto esse tanto. E foi parcelando, e o Senhor proveu. Mas o Senhor tratou de mostrar qual era o tempo oportuno de se fazer as coisas. Se nós não tivéssemos olhado para a nossa situação, condição, não dá para fazer. Estaríamos lá até hoje, talvez. Mas o Senhor colocou no coração da minha mãe aquela reforma. E Ele disse, no tempo certo eu vou fazer. E o Senhor proveu aquilo que era necessário. A provisão, ela vem do Senhor. Não recuse ajuda. Não pense, por mais que você esteja capacitado, não pense em fazer nada sozinho. Versículo 31 diz assim, qual é o rei que indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A confiança em si mesmo. Esta é a renúncia mais difícil que nós temos a fazer. É renunciar às nossas próprias capacidades. Dizer que eu posso, eu consigo, eu faço. Quando o Senhor diz que não. Você não faz, você não pode, você não consegue. Sem a mão do Senhor estar sobre você. E em algum momento você vai precisar de ajuda. Você não pode batalhar sozinho. Jesus, o Filho de Deus, escolheu 12 para estar com ele. Jesus escolheu 12 para ser seus auxiliares. Moisés, quando estava lá, depois que saíram da terra do Egito, estavam lá no deserto, havia muita intriga, havia muitos problemas, e Moisés estava ali tendo que fazer tudo sozinho. Seu sogro, um servo de Deus, fala, Moisés, você não pode viver desse jeito. Você não vai ser capaz, esse povo é muito grande. Coloque e levante líderes para te ajudar. Você vai precisar de pessoas para te ajudar no propósito que o Senhor colocou no seu coração.
Não recuse esta ajuda. Muitas das vezes nós também nos recusamos a ajudar, por quê? Porque dá a impressão que o que ajuda é inferior ao que executa. Mas olha só, o Senhor quando promete o Espírito Santo, ele fala o quê? E enviarei um ajudador. O Espírito Santo, ele é um ajudador. Ele é inferior a nós? Não. De maneira nenhuma. É aquele que nos ensina, nos auxilia. E muitas vezes, aquele que ajuda tem uma visão muito diferente, muito maior do que a sua que planejou. A gente que trabalha com obra, a gente vê cada coisa por aí, a gente fala assim, meu Deus, não tem engenheiro nessa obra não, porque o cara faz um desenho, tudo é muito bonito. Tudo é muito bonito, mas na hora de fazer, você que vai executar, que você teoricamente é inferior a ele, você pergunta, de onde que ele tirou essa ideia? Mas já foi projetado, agora é você que tem que se virar. Se virar para fazer aquilo acontecer. Então você passa a ser o quê? Um auxiliador. Você é um auxiliador daquele que projetou. Você vai fazer acontecer. E muitas vezes o Senhor vai te dar planos e propósitos, da qual você precisa o quê? Renunciar o seu eu, sua capacidade de fazer e aceitar ajuda. Ah, mas se eu não fizer, ninguém faz. Cuidado com quando você fala isso. Quando Elias falou isso para Deus, Deus falou para ele, eu tenho 7.000 guardado, Elias. Eu tenho 7.000 para te ajudar. Não pensa que eu sou pego de surpresa, não. Não pensa que eu não planejei tudo isso aqui, não. O Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida, e Ele já tem preparado os recursos e tem preparado pessoas também para te ajudar. Agora, deixa seu orgulho de lado. Deixa seu orgulho de lado. Aprenda a dividir os créditos. Aprenda a dividir a honra. Aprenda a dividir o prêmio. Tudo isto faz parte do planejamento para aquilo que o Senhor tem feito para nós. Já tem preparado por nós. Nós precisamos pensar nesses aspectos. Procure saber se é a vontade de Deus. Procure saber se você já tem os recursos. Qual é o tempo que você vai precisar para juntar os recursos necessários. Olhe ao seu redor. Quem pode te ajudar? Muitas vezes aquilo que se refere aos seus planos particulares, essa parte você deixa em segredo com o Senhor. Mas aquilo que é o plano de Deus, que está inserido num plano maior de Deus, você deve aprender a compartilhar as suas necessidades. Tome cuidado com uma coisa. Por mais que algo seja da vontade de Deus, cuidado para que não saia dos princípios de Deus. Muitas das vezes nós pensamos daquela forma, que o fim justifica os meios. Para fazer algo para Deus, pode ser feito tudo, né? Tudo pode ser feito. Nós, às vezes, achamos que, porque Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um sonho, né? Como aquela música que nós cantamos. Deus nos deu um sonho de fazer algo. Nós pensamos muitas das vezes que tudo é válido, que tudo é possível. Não importa a maneira, o importante é que seja feito. A Karina pregava domingo passado aqui sobre Neemias, quando ele estava lá empenhado na construção do muro, e se levantaram ali Tobias e Sambalate, inimigos, disfarçados de amigos. Começaram a chamá-los para uma reunião, venha para cá, como se fosse Deus. Eu recebi um chamado de Deus, eu recebi uma mensagem de Deus, é para você vir para cá.
E Neemias recusou 4 vezes, até que eles mostraram a verdadeira face deles. Mas a palavra diz que Neemias estava na casa de Semaías. Ele estava na casa de Semaías. E esse cabra chegou para ele e diz assim: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Ele aparece ali, se apresenta como um amigo preocupado. Olha, estou sabendo aqui que vão querer a sua cabeça. Vão vir te matar. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, você entra no templo, fechamos as portas e você fica escondido. Neemias diz assim: um homem como eu fugiria? Eu fui enviado por Deus, eu não tenho o que temer. Quem me enviou é quem me guarda. Por que eu vou me esconder? E a segunda pergunta que ele faz: e quem há como eu que entre no templo para que viva? Ele sabia que ele não podia entrar no templo. O templo, ele era um lugar específico de adoração, e só aqueles que eram consagrados para aquela determinada função poderia entrar no templo do Senhor. Então ele se recusa e ele vê que aquilo ali era uma armadilha, que se ele entrasse, ele pecaria contra o seu Deus, desobedecendo uma ordenança do seu Deus. E agora lhe daria o quê? Lhe daria uma autoridade para que o inimigo fizesse uma cilada contra ele. Cuidado. Deus é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda a sua palavra. Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes acontece de, Deus me falou isso, Deus me mostrou aquilo. E aquilo que a palavra do profeta não está de acordo com a palavra do Senhor. E nós precisamos aprender a julgar isso. Insira o Senhor Deus nos seus planejamentos. Coloque Deus à frente de todos os seus projetos. Para finalizar, Provérbios 19, versículo 21. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Busque ao Senhor, entregue ao Senhor os seus desejos, as suas necessidades, em oração, em súplica e ações de graça. Mas entenda que o conselho do Senhor permanecerá. É a sua vontade que irá prevalecer nas nossas vidas. Amém?